paz de Cristo esteja sobre a sua casa. Oremos. Pai amado, nesse dia que eu te consagro e peço que o Senhor conduza esse irmão e essa irmã a se consagrar também hoje e dedicar ao Senhor esse dia, não à carne, não às redes sociais e não ao pecado. Senhor, que o Senhor possa nos dar o pão do céu, aquele que alimenta o nosso espírito, e trazer sobre nós mais revelação da sua graça. No nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós leremos Salmos 39. Salmos 39 diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca. Enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração me ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da vida, o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Bem, o profeta Davi, que ele também era profeta, ele diz o seguinte: quando ele estiver com os ímpios, vigiaria a sua boca para não pecar contra o Pai, contra Deus. Isso é de suma importância, nós darmos um bom testemunho para o mundo. O bom testemunho, ele é o quê? Ele não é nada mais, nada menos do que você segurar a sua carne. Porque, você tem uma carne e quando você estiver diante do mundo, é conveniente que você segure a sua carne para que não escandalize, não gere pedra de tropeço na causa de Cristo. Então, é isso que Davi está dizendo, né? Quando eu estiver com o ímpio, eu vigiarei a minha boca para não tropeçar em palavras na presença do ímpio. Então, meu irmão, você deve fazer isso. Você deve polir o seu comportamento diante dos ímpios, ainda mais diante deles, né? Porque se você é cristão e já tem uma certa experiência, você sabe. Diante do ímpio, quando ele vê você fazer alguma coisa errada, ele diz: olha lá o crente que diz que a gente deve ser santo, que nós devemos ser puros, olha o que ele está fazendo, né? Então, diante do ímpio, nós atribuímos um comportamento até melhor do que o normal, para não gerar pedra de tropeço. Por exemplo, o ímpio, percebendo que você é um simples ser humano, dizer para você: nossa, ele quer que eu vá para a igreja dele, todavia ele faz coisas como eu faço. Não, então o que eu vou fazer lá? Então, eu sei, né? Eu sei que você peca, porque eu peco.
Só que nós não vivemos na prática do pecado, nem deliberadamente no pecado, né? Então nós não vivemos para esbanjar uma vida de pecado. Nós apenas pecamos esporadicamente, pecamos aleatoriamente também. Mas o ímpio, ele não entende isso, né? Ele não tem esse entendimento, essa clareza. Por ele não entender, por ele não ter essa clareza, por ele não entender, por ele não ter essa clareza, acontece que quando ele vê você pecando, ele se escandaliza, ele fica, não acredito que você fez isso, como que você pôde falar uma coisa dessas? Ah não, esse negócio de igreja só tem gente falso. Por quê, meu querido? Felizmente, o diabo coloca na cabeça do incrédulo que dentro da igreja as pessoas são perfeitas, né? Aí ele começa a pensar que, você é cristão? Você é perfeito. E aí há aquela grande quebra de expectativa quando ele vê você errar, você falhar, né? Você pecar. E para ele, sim, é um absurdo, é como se ele falasse, não, não é possível, como assim? Como que você pode pecar também, igual eu? Sendo que é algo perfeitamente natural e normal. Não é habitual, né? O cristão, ele não vive assim com a postura de ser feliz no pecado. Ele não vive, né? O Espírito Santo pesa na consciência dele para ele perceber o que ele fez. E essa é a vida do cristão. Mas a gente erra, né? Então, se você estiver na presença do ímpio, você deve vigiar 2, 3 vezes mais para não acontecer, né? Para não acontecer. Assim como está escrito que era o que Davi fazia. Aí ele diz assim, enquanto eu me calei resignado, eu não estou lembrando o significado exato da palavra resignado, eu estava com o meu tablet e ele descarregou, então não vai dar para me pesquisar. Mas, que eu me lembre, resignação é a capacidade do ser humano de suportar e se readaptar, até onde eu me lembro. Enquanto eu me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Então ele estava com uma angústia. Aí essa angústia ardia no peito dele como um fogo e aumentava. Aí essa angústia saiu pela boca na forma de palavras. E ele refletindo, sabe? Meditando, porque percebe-se que ele usa isso como um eufemismo. Percebe-se que ele usa isso como um eufemismo para querer dizer que, por exemplo, vamos dizer, encheu-se de ímpios ao redor e ele ficou calado, pensando, não vou pecar próximo deles para não escandalizar ninguém. E aí, enquanto ele ficou calado, por muito tempo, ele começou a refletir, repensar a sua vida, né? E ele refletindo, repensando sua vida, ele foi chegando em algumas conclusões e ele pensou, quer saber? A minha vida é muito curta, não passa de um palmo, é muito curta a minha vida. Aí ele pensou, quer saber, eu sou muito frágil. O que adianta amontoar riqueza
sem saber quem vai ficar com ela. Quem é que vai ficar com essa riqueza? Aí ele começou a refletir sobre a vida, como ela é efêmera. A vida nesse mundo, ela é muito efêmera. A vida do homem nesse mundo é como se fosse uma fumaça, sabe? Desculpa, saiu aqui. É como se fosse uma fumaça. O fogo está queimando, a fumaça sobe e já ela se dissipa e você nem vê mais. A nossa vida, ela parece longa e duradoura, mas ela não é. Ela é curta, ela se esvai como uma fumaça, ela se dissolve assim no ar, de repente. E ele estava meditando nisso. Isso mostra que para você ter uma boa reflexão de vida, primeiramente você tem que parar tudo que você está fazendo e ficar em silêncio. E disparar, refletir. E pensar, né? Quando você tem esse processo de reflexão, você se aprofunda. Você se aprofunda mais, sabe? Você se aprofunda mais naquilo que você tem que enxergar para a sua vida. Naquilo que você tem que enxergar para você. Então, o processo de reflexão, ele acontece quando você para de fazer as outras coisas. Então, ele ficou impedido de falar porque ele não queria dar um mau testemunho e isso levou ele a uma reflexão. Mas você sabe também o que é bom para refletir? Angústia, aflição. Só que veja bem, nem sempre angústia e aflição são do bem. Às vezes é só condenação do diabo. Às vezes é só acusação do diabo. Angústia e aflição. Às vezes é só isso, nada mais. Então, você não deve aceitar a acusação e nem aceitar a condenação do diabo na sua vida. No caso de Davi, enquanto ele ficou calado, ele disparou a refletir e chegou em conclusões muito profundas e verdadeiras sobre essa vida. Versículo 6. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mostra-me, Senhor, como é o fim da minha vida e os números dos meus dias, para que eu saiba o quão sou frágil. Você precisa de revelação. Você precisa de revelação de Deus para você enxergar a sua pequenez. Você vê que você vê que ele diz: mostra-me, Senhor. Ou seja, Senhor, me revela, me traz luz para me enxergar. Me traz luz para me enxergar a minha pequenez, Senhor. Mostra aqui, Senhor, o tamanho da minha pequenez. Então, o seu ego, a sua carne, eles têm o trabalho de te cegar. E você, quando está cego pela carne, não consegue enxergar, não consegue ver. Você não consegue enxergar, você não consegue ver aquilo que você deveria ser óbvio para você. Você não consegue enxergar, você não consegue ver
está diante dos seus olhos, mas não dá para você ver. Você não consegue discernir, apesar de estar bem ali, né? Então, nós sempre precisamos de orar para que Deus nos dê colírio para os nossos olhos, para que o Senhor ele toque nos nossos olhos espirituais e a gente veja o que nós realmente somos, e a gente veja quem nós realmente somos, né? O que realmente fazemos, o que deixamos de fazer, porque só assim nós podemos avançar em revelação. Então, o homem ele só consegue conhecer quem ele realmente é através de revelação. Se Deus não brilhar a sua luz sobre ele, iluminar os olhos dele, os olhos do coração, ele não consegue se enxergar. Então ele vive uma cegueira. E nessa cegueira espiritual, ele cada vez mais se afunda. Ele cada vez mais piora nessa cegueira espiritual. Mas, quando o Senhor mostra o fim da sua vida, e você percebe o quanto você é frágil, o que acontece? Você consegue assimilar melhor uma melhor maneira de você viver os seus dias. Você sabe por quê? Às vezes Davi, ele vivia amontoando riquezas, sabe? E nesse dia ele parou para refletir. Cara, de que adianta eu ficar amontoando uma riqueza aqui, uma riqueza ali, uma riqueza aqui, uma riqueza ali, uma riqueza aqui, uma riqueza ali, se eu nem sei quem é que vai ficar com ela, porque eu vou morrer e essa riqueza, eu não vou conseguir levar ela. Então, já que eu não vou conseguir levar essa riqueza, e essa riqueza, ela está sendo amontoada, eu estou gastando os meus poucos dias de vida juntando essas riquezas, por que eu estou fazendo isso mesmo? Aí, Davi percebeu que era a presença de Deus que estava levando ele a refletir isso. Você sabe por quê? Ele diz assim: nossa, enquanto eu estava calado, procurando não escandalizar o ímpio para ele não difamar o nome do Senhor, um fogo subiu e me fez enxergar isso. E aí ele diz: mostra-me, Senhor. Ou seja, ele está querendo dizer assim: o Senhor abençoou ele por ele ter decidido não escandalizar o ímpio, e a bênção que Deus deu foi clareza, foi luz, foi revelação. Então, através dessa bênção de luz, de clareza, de revelação, Davi conseguiu enxergar o que é verdadeiramente a vida, conseguiu enxergar a sua pequenez. E enxergando o que é verdadeiramente a vida, enxergando a sua pequenez, ele conseguiu discernir que não compensa nem viver acumulando riquezas, que isso também é efêmero, isso também é vaidade, isso também é inútil, é inócuo. Então, você precisa da revelação de Deus para que você enxergue a verdade sobre a vida. Eu tinha decidido que eu não iria falar, mas eu vou falar. Às vezes assistindo algum story, né, algum status de algum amigo, alguma amiga, eu vejo eles, né, se envolvendo nas coisas do mundo. E assim, eles se envolvem e fica assim, como se fosse a coisa mais, como se fosse a coisa
mais divertida da Terra, né? Como se fosse o sinônimo de felicidade. E aí eu olho às vezes assim, eu penso, cara, como que a pessoa pode não enxergar o que ela está fazendo e o que ela está vivendo aí? Aí eu fico assim, né, refletindo, fico assim, pensando, né, avaliando aquilo, analisando aquilo e, e, e pensando, nossa, para mim hoje parece tão óbvio, mas como que para essa pessoa ela não consegue ver? Essa é a explicação. Essa é a explicação. Somente quando o Senhor nos mostra é que nós conseguimos ver essas coisas. Então, todo mundo que um dia viu o que o mundo realmente é porque o Senhor revelou para ele. E isso é uma bênção tão grande, que eu estimulo você agora a pedir. Começa a pedir: Senhor, abre os meus olhos para me ver. Me faz enxergar o que é a verdade sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas daqui. Pede o Senhor para abrir os seus olhos, para abrir o seu olhar, para fazer você enxergar, para fazer você ver o que é aquilo, fazer você ver, você discernir, fazer você enxergar o que sempre esteve ali diante dos seus olhos, mas você não consegue ver. Que a vida ela não tem sentido, que ela é totalmente vazia de significado, que ela não tem um fim em si mesmo definido e que simplesmente ela acaba muito rápido para você dedicar tempo em coisas que você não pode levar consigo daqui, coisas passageiras, coisas efêmeras que passam como fumaça. Mas ele foi abençoado por causa da conduta dele, a conduta de não escandalizar os outros. E aí o Senhor veio e deu uma bênção para ele. Está escrito que Deus opera o querer e o realizar. Deus operando o querer e o realizar, foi o próprio Deus quem fez ele perceber, foi o próprio Deus que fez ele perceber que ele precisava de pedir o Senhor para mostrar o fim da vida dele. O próprio Senhor. Para mostrar, então, essa revelação que ele teve de ter que pedir para Deus mostrar o fim da vida dele, também foi uma revelação. Então Deus mostrou para ele: olha, você tem que pedir para me mostrar para você o fim de sua vida, o quanto ela é vazia, efêmera, o quanto ela não tem significado, o quanto ela não tem sentido, que as coisas não são um fim em si mesmo. Você precisa de me pedir isso. E assim Davi conseguiu ver. E esse fogo que ardia dentro dele, enquanto ele meditava, era o Espírito Santo de Deus falando com ele. Versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Ou seja, depois que você recebe a luz de Deus e através de revelação espiritual você enxerga a verdade sobre a vida, aí você chega na seguinte conclusão: tá, já que essa é a verdade sobre essa vida nesse mundo, o que eu devo esperar então de estar aqui? O que eu devo esperar desses meus dias de vida? Aí ele diz: minha esperança está em Ti. Ou seja, ele simplesmente parou de olhar para a terra. Ele não encontrou sentido na vida que nos é apresentada aqui na terra. Ele olhou e falou: não faz sentido. Não faz sentido. Não, não faz sentido, não
não leva a lugar algum, e não fazendo sentido e não levando a lugar algum, ele pensou, então a única coisa que eu posso fazer é parar de ter expectativa e esperança nesse próprio mundo, nessa própria terra. E o que eu devo fazer é esperar no Senhor. Ou seja, ele estava olhando aqui para a terra, tudo que a terra tem a oferecer, que é vazio e sem sentido. Então ele passou a olhar para o céu. Então eu vou olhar para Deus. Só Deus pode me trazer esperança. E então nas coisas de Deus é que nós encontramos um sentido. É que nós encontramos uma razão maior, um propósito, um significado. E assim nós não jogamos a nossa vida fora. Versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. A partir desse momento ele enxergou que ele é pecador. E falou, Senhor, eu tenho pecado. Me livra dessas transgressões que eu fiz. Aí ele pediu perdão. Porque ele percebeu que só em Deus há esperança. Só em Deus há um motivo real para viver. Só que para se apresentar diante de Deus, você não pode ter pecado. E ele sabia que tinha pecado. Então ele tinha que primeiro resolver o problema dele. E então ele pede, livra-me das minhas transgressões. Não, não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Ou seja, se Deus desse a consequência dos pecados dele, uma delas seria deboche, zoação. Além de que, como ele estava também numa roda de ímpios, se ele pisasse em falso, ele poderia ser objeto de zombaria. Você não é o crentinho, você não é o Davizinho, você não é o pastorzinho. Lá, olha só o que você fez, olha só o tipo de coisa que você fala. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizesse isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ontem eu falei sobre isso, que para nos disciplinar, Deus às vezes faz isso, de tirar o que você mais valoriza. Porque quando você não aprende a viver a vida cristã, você passa a valorizar tanto alguma coisa que coloca ela no lugar do Senhor. E quando você coloca ela no lugar do Senhor, Deus tem que vir para te disciplinar e destruir aquilo. Aí ele destrói. E aí você perde e sofre e fica triste. Mas você está sendo disciplinado. Porque em Tiago, no livro de Tiago está escrito que o Espírito de Deus arde com fortes ciúmes sobre nós. Com fortes ciúmes. Então, o Senhor ele vem, golpeia você, te açoita. Golpeia você, te açoita, repreende você por causa do seu pecado. E ele destrói o que você mais valoriza. Aquilo que você colocou como pedestal, como número 1 da sua vida. Aquilo que você colocou no pedestal como número 1, ele vem e destrói. Quando Deus provou Abraão, ele provou Abraão dentro do contexto de Abraão. Qual era o contexto de Abraão? Abraão passou muitos anos sonhando em ter um filho. Ele tinha a esposa, mas não tinha um filho. Deus demorou 25 anos para dar um filho para ele.
Abraão passou tanto tempo desejando esse filho, que quando o filho nasceu, costumeiramente, quando você valoriza demais algo e você possui aquilo, você faz a sua vida girar em torno daquilo que você recebeu. Eu estou fazendo uma inferência, não é um fato bíblico. E é uma alegoria também. Digamos que Abraão, ele passou a amar tanto o seu filho, que começou a deixar o Senhor meio de lado. Então, Deus olhando aquilo, ele pensou, eu vou provar Abraão para saber se ele me ama, e se ele é digno de mim, ou se ele não me ama e não é digno de mim. Então o Senhor vem e fala, Abraão, me dá o seu filho. E ali, Abraão pegou, tá bom, Senhor, foi subir no Monte Moriá para sacrificar o filho dele. Então Abraão preparou tudo. E quando ele foi pegar o punhal para matar a criança, Deus vem e grita, Abraão, não faça isso. Eis que tem um cordeiro preso pelo chifre no arbusto. Ao invés de matar o menino, mata esse cordeiro. Mata esse cordeiro. E através desse cordeiro, eu vou ficar satisfeito com o sacrifício dele. Então, Abraão ia enfiar a estaca, né, o punhal, ele parou e matou um cordeiro no lugar do menino. E então Deus disse a ele, agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho. Então, quando você valoriza em excesso algo que não seja o Senhor, você sabe por quê? Está escrito assim, ó, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Quando você então valoriza demais uma coisa e ela toma o lugar de Jesus, Jesus olha aquilo e fala, vou ter que corrigir ele. Aí ele vem e prepara o chicote, estrala o chicote em você e toma aquilo que você valorizava demais, para que ele possa recuperar o lugar que é dele. Portanto, com isso, fica subentendido que o cristão não tem autorização de Deus de simplesmente amar indiscriminadamente e absolutamente qualquer coisa. Ele não tem. Deus disciplina. A ordem é que você ame o Senhor como Ele te amou. E Deus disciplina, meu querido, para o seu próprio bem. Ele faz isso para o seu próprio bem. Então, para o seu bem, Ele vem e te corrige. Por que um pai bate em um filho para o próprio bem dele? Já acordei. Por que ele faz isso? Para o próprio bem dele. Um pai, ele não disciplina um filho pro mal, né? Para destruir aquele menino. Estou trabalhando no reino. Estou respondendo a Simone. Ele não disciplina o filho para causar-lhe males, mas sempre é para o bem. Então, se o Senhor vem e tira algo que você valoriza demais, Ele está fazendo isso para o seu bem. Porque Deus, ele não é sádico, não é como se ele fosse uma criança mimada, birrenta, que não aceita dividir nada. Não é isso. Não, ele sabe que aquilo no futuro vai ser a causa da sua destruição. Por quê? Tudo que nós idolatramos, torna-se o nosso Deus. Tudo que nós idolatramos torna-se um problema em nossa vida. Então você vem, idolatra algo, aquele algo se torna na sua vida um problema. Aquele algo se torna na sua vida
algo que te cega dos olhos, né? Te impede de caminhar, te ata as mãos. Então, para o nosso próprio bem, ele nos tira a idolatria. Ele nos tira a idolatria. Para o nosso bem, ele faz isso. Então, sempre que você se deixa ser dominado por alguma coisa, aquilo se torna o seu próximo Deus, e sendo o seu próximo Deus, aquilo te corrompe. Então, ele te disciplinando, ele está fazendo um bem para você. Porque o Senhor te ama. Ele te ama. Ele vem e diz: de fato o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte até a alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Às vezes na disciplina, você sente assim, né? Nossa, eu vou morrer com isso aqui, olha isso aqui que está acontecendo. Eu vou morrer, eu vou ser destruído. Não, não vai não. Dói. Mas você não vai não. E quando ele diz aqui, não sejas indiferente, você sabe por que ele usa essa palavra? Porque, assim, é claro que isso é uma tradução, né? Mas essa palavra é colocada aqui porque indiferença, ela é o contrário de amor. Ódio não é o contrário de amor. Uma pessoa que ama também odeia, né? De vez em quando. Já a indiferença é simplesmente você não sentir nada. Então, se você olha o necessitado e você não sente nada por ele, sim, você está sendo indiferente a ele. Então, indiferença é o antagonismo do amor. Se você é indiferente a alguém, significa que você não ama essa pessoa. Então ele pede ao Senhor, em outras palavras: Senhor, me ame, né? Seja amoroso comigo, não seja indiferente a mim, né? Então, por um momento, ele chega até a pensar que aquilo é sinal de que Deus não ama ele, né? Por quê? Porque Davi aqui, ele estava também sendo oprimido pelo mal. O mal estava jogando pensamentos distorcidos na cabeça dele. Mas ele fez o certo, que foi orar. E é assim, quando a gente está todo angustiado, aflito, com pensamentos distorcidos, nós devemos orar mesmo e falar com o Senhor: Senhor, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo, eu estou achando isso, achando aquilo, não sei se é verdade, mas eu estou achando isso. Então, o próprio Senhor, ele vem e ele te mostra o que é verdade e o que não é. As notas de rodapé. Uma oração pedindo entendimento e aceitação, paciente na brevidade do discurso da vida. No versículo 6, pode-se definir como um resumo de Eclesiastes, como o teólogo diz aqui na nota de rodapé. E é verdade. Estou lendo agora a nota de rodapé e eu pensei exatamente isso, que poderia ser um resumo de Eclesiastes. E do 7 ao 11, oração modesta. Só me outorga alívio da tua presente repreensão. Versículo 8. Livra-me como se fosse algum inimigo, a zombaria dos tolos. Se o Senhor não restaurar o salmista, sofrerá zombaria por tolos e ímpios. E também no resumo do Salmo diz assim: para o mestre de música, um dos 3 mestres de coragem, Davi. Jedutum é provavelmente o Etan de 1 Crônicas 6,44. Se for assim, representa a família de Merari, assim como Asaf apresenta a família de Gerson e Emã, a família de Coate, sendo esses chefes de família de 3 filhos de Levi. E do verso 1 ao 3 ele diz assim: embora estivesse resolvido guardar silêncio, no fim não conseguiu suprimir sua angústia.
Versículo 1. Tinha imposto silêncio na sua boca, por medo de deixar escapar palavras rebeldes dentro do alcance dos ouvidos dos ímpios. Verdade. É verdade, eu não tinha percebido isso. A angústia reprimida só intensifica a agonia, que está escrito também em Jeremias 20, versículo 9. Isso que ele disse é verdade. Ele disse que Davi, como ele estava frustrado, ele pensou, quer saber, eu estou do lado de ímpios, eu vou ficar calado. Porque se eu falar o que eu penso aqui, o que eu estou pensando, essa minha revolta, eles podem ficar frustrados com o próprio Senhor. Eles podem ficar frustrados com o Deus de Israel. Essas palavras, elas podem gerar dano, gerar rebeldia, gerar peso, gerar demérito a Deus, né? Gerar difamação a Deus. Então Davi ficou calado, também para não difamar, também para não colocar pedra de tropeço diante do Senhor. Isso é verdade. Davi também ficou sem falar por causa disso. Versículo 12. Um estrangeiro vive essa vida diante do Senhor como se fosse um mero peregrino de passagem. Desvia de mim os teus olhos. Também tem outras referências para isso. Deixe de existir aqui. Não há vislumbre do que fica além do horizonte da morte. Sim, deixe de existir aqui. Bem, essas são as notas de rodapé. E esse salmo, ele foi muito edificante, né, para quem vai assistir esse vídeo. Espero que você assista e que você possa receber graça de Deus. Senhor nosso Pai, nos ajude a vigiar e a guardar todas as suas palavras que o Senhor tem ensinado. Nos ajude, Senhor, a vigiar e a guardar todas essas palavras. Senhor Espírito Santo de Deus, traz graça, Senhor, traz favor, traz vida, traz unção sobre essa pessoa, para que ela cresça, para que ela amadureça. Senhor, tira toda idolatria, toda dominação, para que ela não valorize coisas ou pessoas acima de Ti e não precise de ser disciplinada. Senhor, ensina ela a colocar o coração dela e a esperança dela somente no Senhor, não nessas coisas terrenas, não nessas coisas que pertencem aqui. Senhor, Espírito Santo de Deus, faz uma grande obra nessas pessoas para que eles guardem a sua palavra, para que eles guardem a obediência a tudo aquilo que o Senhor ensina, tudo aquilo que o Senhor nos revela através desses textos sagrados maravilhosos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer crescer em sabedoria e graça cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus Cristo. Amém.